que nós, como biomagnetistas, podemos abordar no nosso rastreamento, no nosso rastreio, uma doença rara, né, que tenha lá seus sinais e sintomas difusos, ou uma doença que não tem um diagnóstico bem definido, né? Geralmente os diagnósticos não bem definidos, ele aparece lá nome de uma patologia e do ladinho idiopática, né? Artrite reumatoide idiopática, esclerose múltipla idiopática e assim por diante. Essas doenças raras ou que não tem um diagnóstico definido, como que a gente vê isso dentro do biomagnetismo? E como começar esse rastreio? Primeiro, a intencionalidade do biomagnetista, ele tem que ser uma intencionalidade de saúde, né? Que aquele organismo mostre todos os pares biomagnéticos que possam ser impactados com os ímãs e tratados com os ímãs que estão relacionados com a falta de saúde daquele organismo. Então, no fim das contas, nós vamos rastrear a pessoa para impactar a verdadeira causa do problema. Essa seria uma intenção dirigida, que aquele organismo nos mostre a verdadeira causa daquele problema que a pessoa está apresentando, buscando a saúde. Então, nesse caso de doenças raras ou idiopáticas, nós vamos iniciar o rastreamento completo, iniciando pelos reservatórios, rastreamos todos os reservatórios, todos os pares biomagnéticos, dar uma atenção devida aos pares psicoemocionais, às intoxicações. Com a bioenergética a gente vai tratar lá dos cromossomas, dos chakras, e dentro disso tudo nós vamos ter que encontrar aquilo que aquele corpo necessita para o sistema imunológico chegar naquele lugarzinho que tem problema e ajudar aquele corpo a se reequilibrar, a voltar à sua homeostase. Então, de maneira muito simples, é assim que a gente faria o rastreamento de uma pessoa que aparece com um diagnóstico como esse de uma doença rara. Muitas vezes, isso é bem interessante a gente comentar aqui, nós encontramos lá os cromossomas desalinhados. Então, com a bioenergética, a gente dá os nossos comandos de bioenergética para ajudar aquele corpo, o cromossoma a despertar, né? Se alinha aí. O que acontece? Quando isso aparece para nós, a gente tem que perceber que aquela doença pode ter um componente genético. Ou seja, nós vamos, como biomagnetismo, ajudar aquele corpo a minimizar a evolução da doença, ajudar aquele organismo a diminuir os sinais e sintomas que se desenvolvem por conta daquela doença, mas nós, como biomagnetistas, vamos ter uma dificuldade de dar àquele corpo uma remissão, que aquele problema desapareça. Então, nós precisamos entender até onde que a gente pode ajudar um organismo, até onde que o próprio organismo pode se ajudar no tratamento daquele diagnóstico que nos chega para tratar. Então, sempre rastreamento completo, que o corpo vai mostrar aquilo que precisa. Quando nós temos uma doença rara, também nós podemos ir lá no biomagnetismo avançado, fazer um rastreamento fino daquele organismo, buscar minuciosamente por um rastreio nível 1, que a gente chama, que é fazer o rastreio com o ímã nos pontos biomagnéticos de rastreamento, impactar com o ímã e ficar cuidando na hora de retirar todos os ímãs, retirar primeiro o ímã positivo, checar se aquele par está totalmente despolarizado, para que então a gente tenha uma resposta melhor daquele organismo. Ou seja, quanto mais complicado é o problema, mais minucioso tem que ser o nosso rastreio completo. Mais atenção a gente pode dar para aquele paciente. E também podemos aí abrir mãos dos protocolos avançados, dos pares para doenças sistêmicas, dos pares por enfermidades. Isso vai ajudar então a que a gente tenha uma melhor resposta ao nosso tratamento. Sempre lembrando que o biomagnetismo não substitui nunca o tratamento médico. Essa pessoa precisa estar acompanhada pelo seu médico, precisa estar fazendo o seu procedimento medicamentoso, ou a nutrição, ou a fisioterapia. Nós somos uma terapia integrativa complementar a isso tudo. E trabalhamos, graças a Deus, muito bem dentro desse cenário multidisciplinar e multiprofissional, para que a gente tenha aí um resultado melhor no quadro clínico dos nossos pacientes.